Queridos, mais uma vez estou fazendo uma postagem aqui para aqueles que gostam de aventura, né? De aventura e turismo. No caso aqui é uma viagem que eu fiz com alguns colegas em 2004, onde a gente desceu nada mais nada menos do que o Rio Jaguaribe, que é o maior rio do Ceará. Ele tem uma extensão aproximada de 600 quilômetros e nós descemos desde o Oroz até o mar, até a praia. Nós fizemos isso em 3 partes, né? Infelizmente eu não consegui recuperar todos os vídeos que nós gravamos, porque a primeira parte foi em VHS e eu não consegui recuperar. Essa que eu recuperei já foi em mini DV. Na época, para gravar, foi muito trabalhoso, porque ainda não existiam essas câmeras modernas de hoje, tipo GoPro, que se grava esportes de aventura. Então foi muito trabalhoso, é um trabalho grande, a câmera não podia molhar, nós viramos caiaque durante o trajeto, enfim, foi uma complicação grande. Só para pontuar um pouquinho, essa gravação foi feita em 2004, tá certo? Nós fomos de Kombi até o Oroz e os nossos caiaques foram num caminhão. Nós alugamos um caminhão, colocamos os caiaques em cima e esse caminhão transportou os caiaques até o Oroz. Quando chegou lá, que nós fomos descarregar esses caiaques, foi muito interessante porque as pessoas ali do local que a gente foi descer vieram olhar, né, nos ajudaram a descarregar com esses caiaques, né, ficaram até um pouco impressionados, sabendo o que é que nós estávamos pretendendo fazer, que era descer do Oroz, a partir do Oroz, do pé da barragem do Oroz, e descer o nosso grande rio. E foi uma aventura e tanto. Onde é que é essa mudança aí? Durante o trajeto nós tivemos alguns problemas, claro, né? Tinha muita pedra, algumas corredeiras, os caiaques quebraram, os caiaques de fibra, mas nós levamos material para consertar isso daí. E na hora dos acampamentos que nós paramos para pernoitar, a gente fazia os reparos na medida do possível. Deu um certo trabalhozinho, mas valeu a pena, a gente conseguiu consertar todos os caiaques durante o nosso percurso. À medida que a gente ia descendo o rio, vez por outra, nós parávamos nas prainhas para fazer um lanche, né, e descansar um pouco. E nessas ocasiões apareciam pessoas ali ribeirinhas, né? A gente viu muitos ribeirinhos e eles ficavam assim impressionados com aquela quantidade de caiaques descendo o rio. E quando a gente encostava na margem, eles chegavam junto, né? Eram sempre curiosos, querendo saber o que a gente estava fazendo, para onde estava indo, enfim, perguntando de tudo. E era um momento legal, que era um momento de descontração para todo mundo. Isso foi muito prazeroso também, essa parte da viagem, onde sempre que a gente parava, que tinha pessoas por perto, né? Elas se aproximavam para conversar um pouco com a gente. Copo de vidro quebra quando cai no chão. Depois que pega muito sol na cabeça, fica desse jeito, né? Uma das coisas legais que nós vimos durante esse passeio, o que foi? Foi os ninhais de garças. A gente encontrou vários durante o percurso, né? E geralmente no final de tarde. Quando nós íamos remando, já nos preparando para acampar, nós encontramos os ninhais onde as garças se recolhiam, geralmente no final do dia, né? Para passar a noite. E é muito bacana, para quem nunca viu um ninhal assim ao vivo, né, dentro do rio, geralmente no meio do rio, formam pequenas ilhas e aquelas árvores, muitas delas secas, como essa que vocês vão ver aí, as garças chegavam à noite para pernoitar, né, para passar a noite. E foi muito bacana a gente poder ver isso de perto, né? Quem gosta de aves, enfim, quem gosta dessa vida mais selvagem, com certeza iria gostar de fazer um percurso desse. Uma coisa interessante também, pessoal, é que na época que a gente foi, apesar de ter sido uma época de chuva, tem lugares que não chove. E nós pegamos um pequeno desvio num dos braços do rio que estava seco. E nós encontramos um grupo de homens trabalhando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam desviando um pouquinho esse braço de rio com sacos de areia, ajudados por animais nessa tarefa, para poder colocar um motor, salvo engano, eles queriam colocar um pequeno motor, para esse motor levar água até as suas residências que ficavam ali próximo. Ou seja, a dificuldade da seca também era uma coisa muito presente naquela época. Apesar de ter sido uma época de chuva, mas como eu falei, nem todo canto chove do mesmo jeito. E era um grupo talvez de uns 8, 10 trabalhadores, eu não lembro agora, a gente vai ver aí nas imagens,
onde eles estavam justamente trabalhando nesse braço de rio para poder levar água para a sua subsistência, né? Para alguma coisa que eles com certeza iriam precisar. E é isso aí, gente. Vamos ver agora alguns outros colegas também deram sua opinião. Vamos ouvir aí o que eles falaram, o que eles acharam desse nosso passeio. Foi muito bacana fazer aquela experiência de descer o rio Jaguaribe, né? E era uma turma muito bacana, unida, de amigos e tudo, né? E aí um fato interessante que aconteceu foi que tinha chovido muito, né? Tinha algumas correntezas e tinha uma pequena barragem que tinha quebrado. E depois dessa barragem tinha uma árvore espinheira que estava só a copa da árvore por lado de fora, cheia de espinho, né? Assim, a uns 10, 15 metros de onde ela estava quebrada. Então quando a gente saía da barragem ia direto para essa copa, né? Então a gente ficou analisando, olhando, foi um de uma vez, outro. Alguns foram, viraram o caiaque e se arranharam um pouco. E aí a gente teve que montar aí, tipo um resgate, né? Ficaram presos lá na espinheira e o caiaque saiu boiando. E quem tinha passado foi recolhendo as coisas das pessoas e depois fomos de caiaque buscar essas pessoas lá. E teve um colega nosso que perdeu a bolsa com a barraca de camping e tudo, né? E aí a gente, com a alimentação dele, com tudo, e a gente teve que fazer, depois todo mundo colaborou, ajudou e acolheu ele e tudo, e deu tudo certo. Aí foi muito bom, muito bacana. Agora a gente chegou do que a gente acredita ser a bifurcação do rio Quixeré e o Jaguaribe. Aqui à nossa frente, acreditamos que é o Quixeré. O Jaguaribe fica à esquerda, vamos ter que voltar, contornar essa região aqui para descer no sangrador da barragem. E tem uma barragem para descer ali, aí eu acho que embalando dá para passar direto por cima dela. Então acho que a gente tem que ir pela Barragem. sangramento da barragem. Um fato legal também é que a gente dormia na beira do rio, né? A gente remava de 6 horas da manhã até o pôr do sol, montava as barracas e ficava ali conversando, fazendo o jantar, digamos assim, né? Cada um levou um fogareiro, uma coisa. E muito bacana também que a gente estava na beira do rio literalmente, né? Com o barulho da água, para dormir, para tudo, e vendo as estrelas, né? Como era no interior mesmo do Ceará, não tinha, era terrenos de fazenda, distante de iluminação pública. Então a gente via o céu todo estrelado e foi muito bacana, muito bom mesmo. Uma experiência assim, que eu guardo no meu coração assim, pro resto da vida. Se eu fecho os olhos, se eu fecho os olhos, se eu fecho os olhos fica tudo escuro. E quando abro tudo fica claro. Ser indeciso é em cima do muro. Se sobe o preço, se sobe o preço, se sobe o preço é que ficou mais caro. E é por isso que eu digo, o copo de vidro quebra quando cai no chão. Descer o rio Jaguaribe de caiaque foi uma das melhores aventuras que eu já fiz. Depois de um convite do Aderbal, fizemos algumas reuniões, discutimos estratégias, pegamos uma carta, fizemos um planejamento, dividimos em 2 etapas, cada etapa de 3 dias e cada uma com 75 quilômetros. Foi uma aventura assim, extraordinária. Fizemos um bom planejamento, juntamos amigos sensacionais, Paulo Pina, Dário, Aderbal, Valentim, mais alguns amigos, e partimos para essa aventura. Primeiro era o desconhecido, nós não conhecíamos todo o percurso. Eu tinha feito um mapeamento dela, mas esse mapeamento só por satélite, nós não tínhamos exatamente a dimensão do que íamos enfrentar. Teve trechos que tivemos que levar caiaque, puxando ele na areia, onde tinha o rio alargava, tinha alguns bancos de areia. Outros lugares estreitava bastante, criava corredeiras, nos jogando para cima de pedras. Tiveram várias cambalhotas, muita gente virou caiaque várias vezes. Só lembrando que nós não tínhamos equipe de apoio. A gente entrava no caiaque com autonomia para os 3 dias, com comida, com barraca, fogareiro, câmera fotográfica, filmador, enfim, todos os equipamentos estavam ali dentro, a gente teve que proteger muito. Mas foi uma aventura muito boa, acordar na beira do rio, anoitecer também na beira do rio, jogando conversa fora, contando histórias, encontrando os ribeirinhos, desde as crianças que se interessavam para ver os nossos caiaques, até os pescadores mais antigos, pessoas mais adultas também achavam interessante aquele modelo de canoa. Eles olhavam para os nossos caiaques e diziam, olha que canoazinha curiosa.
Nós vamos pra lua, nós vamos pra lua, nós vamos pra lua. Essa de vocês, então, foi muito divertida. A integração que a gente teve entre os amigos, integração com a natureza, enfim, foi uma aventura extraordinária, com alguns riscos também, o que a gente fez, algumas corredeiras mais pesadas, difíceis, alguns trechos com arame farpados que iam de um lado para o outro do rio e a gente teve que passar por cima, hora passar por baixo, mas enfim, foi algo que jamais eu vou esquecer. Não vejo a hora de juntar essa galera novamente, repetir essa dose, fazer outra aventura equivalente. Imagina só, nosso Rio Jaguaribe é o maior rio do estado do Ceará, que já ganhou um título muito curioso, o maior rio seco do mundo, por ser um rio com mais de 600 quilômetros e não é perene. Mas enfim, é uma região lindíssima, os amigos muito bons. Eu acho que a gente precisa planejar uma nova expedição parecida com essa. Foi bom demais. Aquela não era a primeira vez que andávamos, que remávamos de caiaque. A gente já tinha tido alguma experiência, até no rio Jaguaribe mesmo, ali perto da foz dele. Mas as nossas experiências eram diferentes. Tínhamos pequenas incursões aí em mar aberto ou em rios, mesmo em mangues, fazendo trilha de caiaque em mangue, mas nada como passar dias remando. Acampamento na beira do rio. Aquilo ia ser diferente. O rio Jaguaribe, a nossa opção por essa viagem, é o principal rio da bacia hidrográfica de mesmo nome, lá do rio Jaguaribe, aqui no Ceará. O período que viajamos nessa expedição, nessa aventura, estava com um pouco mais de água por conta de chuvas recentes acontecidas assim, um pouco antes da nossa viagem. Fala-se que a localização da nascente do rio Jaguaribe é lá numa serra chamada Joaninha, no município de Tauá, e que o rio percorre aí 610 quilômetros desde a sua nascente até a foz ao Oceano Atlântico, passando então por essa extensa zona de sertão de semiárido cearense. Não foi fácil, isso, embora tivéssemos no grupo pessoas mais experientes e pessoas menos experientes, na média a gente tinha um grupo que já tinha uma vivência em aventura e no remo de caiaque. Descansando aqui, recuperando energia para remar. A situação tá difícil aqui, viu, Aderbal? Muito complicado, viu? Situação difícil, estresse danado aqui. Encontrei um coquinho ainda gelado aqui, só a sombra. Zé, o filmezinho tá aí? Tá com ele já o filme. Já? Então vamos lá. Já tá com a Aderbal. Aderbal é melhor enrolar aqui, Aderbal. Aqui tá sequinho. Não é fácil, não é indicado para amadores, digamos assim. Há riscos reais de sobrevida, inclusive, né? Então, assim, preparamos-nos para a aventura, montamos o caiaque com a cestinha lá para levar os equipamentos, né? Compramos material impermeável, né? Material de acampamento, a gente já tinha por conta de outras aventuras, mas adquirimos coisas novas aí para poder suprir essa grande aventura. A famosa Silver Tape serve para tudo, até para descer o Jaguaribes. Então o convite que a gente faz, vocês vão ver aí que tem partes bem caudalosas, assim, com um volume de água bem grande, com vários obstáculos no rio. É diferente, né? É surpreendente até, e a gente espera que vocês gostem aí dessa aventura como nós curtimos bastante, né? Entre risos e gargalhadas a gente também tinha medo, né? Não era natural a gente ter algum medo em algumas partes que nós passamos, né, pelo rio. Mas foi muito prazeroso e façamos o convite aí em próximas aventuras, quem quiser participar com a gente, é só nos procurar que a gente vai fazer um passeio bem bacana. E é isso, gente. Terminado o nosso passeio, nós embarcamos os caiaques todos num caminhão de novo e voltamos para Fortaleza. Foi uma viagem show de bola. Agora é um passeio aventura que, para fazer um passeio desse, você tem que estar bem preparado, tanto fisicamente como psicologicamente, porque nós remávamos praticamente de 7 da manhã às 5 da tarde, com rápidas paradas para lanche. Então, se alguém se algum dia se aventurar em um trajeto desse tão grande, tem que estar bem preparado. Senão a pessoa não vai ter a menor condição física de realizar uma prova dessa. Ok, gente? É isso aí.